Como foi dito aqui, o mês de abril está relacionado em resgate dos valores perdidos. Eu quero tomar por base esse texto para falar-lhe sobre sacrificando a boiada. Quando nós observamos o contexto, me permita contextualizar a Bíblia, pois eu não sei falar de outra coisa, e se eu vou falar da Bíblia, os irmãos já conhecem, porém, da minha forma eu falarei. Quando nós observamos o contexto como um todo de Israel, os irmãos hão de convir que Israel viveu cerca de 430 anos na terra do Egito. E em síntese, os irmãos hão de convir que todo aquele período Israel não tinha intimidade com Deus, tendo em vista que aquela geração, na sua maioria, da saída do Egito, ou no total, nasceu no Egito. E nascendo no Egito, queira que não, a cultura, a deidade, os costumes, mesmo em terras diferentes, queiram que não, eles foram impregnados. E os irmãos sabem que o Egito era um país politeísta, que adorava vários deuses, e Israel não tinha esta intimidade e um relacionamento com Deus. Então, quando Deus vai tirar o povo do Egito, debaixo do sofrimento que estava, a Bíblia diz que Deus tira o povo com um braço forte. A primeira coisa que Deus faz, antes de tirar, motiva o povo. Aqueles milagres foi Deus motivando o seu povo a acreditar e conhecendo quem ele era, para a partir dali não ter mais dúvida. Depois que Deus move o coração do povo, e o povo agora sabe quem é Deus, então a Bíblia diz que Deus vai provar o povo para saber o que estava no coração dele. Então Deus tira o povo, motiva, tira do Egito e leva para a terra prometida. E para que o povo não desistisse por conta da guerra, se fosse pelo país dos filisteus, que era uma questão de dias, Deus leva pelo deserto. Então é no deserto que Deus prova o povo para saber o que o povo queria. Então, quando Deus tira o povo do Egito, Israel, a Bíblia diz que depois de 3 meses já havia murmuração, e não eram poucas, mas Deus mesmo assim quer entrelaçar um relacionamento de valores com o povo, um relacionamento de intimidade para honrar o que prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então, o Êxodo capítulo 24, Deus pede que Moisés transmita uma proposta sua ao povo. E qual era a proposta? O relacionamento, a intimidade. Então, Moisés propõe ao povo o que Deus havia falado, que queria entrelaçar-se com o povo com base na fidelidade. Então, é quando o povo unanimemente aceita em um som só, diz a Moisés que está de acordo com este relacionamento. Então, o capítulo 24 é fechado com sangue de novilho, e aonde o povo agora vai viver este relacionamento. Então, os irmãos observam que no capítulo 25, na sequência, tudo no tratado do relacionamento, agora Deus pede uma oferta ao povo nos primeiros 9 versículos, para que o povo trouxesse uma oferta, para que Deus fizesse a partir daí, um centro, um lugar, onde o povo pudesse o reconhecer e o adorar. Então, no capítulo 25, versículo 10, Deus resolve dizer a Moisés que vai dar o melhor para ele, a sua presença. Então, diz Deus a Moisés: Moisés, faz uma arca de madeira de acácia. Deus dá as medidas necessárias. E agora Deus pede para que Moisés, dentro desta arca, colocasse os elementos necessários para o povo nunca esquecer que era o maná e que eram as tábuas da lei. Então veja que aquela arca era de madeira simples, de acácia, mas Deus disse: reveste-a de ouro por dentro e por fora.
e faz argola, varais, porque esses varais, essa arca vai ter que ser transportada no ombro dos levitas, principalmente ou unicamente dos filhos de Levi da geração de Coate, os coatitas. Então veja que há um padrão de relacionamento. Então aquela arca ali vem primeiro do que a tenda, do que o tabernáculo, porque a arca, teologicamente, é o símbolo, era o melhor, a presença de Deus, o símbolo na presença de Deus no meio do povo, representada pela arca. Por isso que quando a tenda vem, e Israel não estava apto pelo pecado de se aproximar de Deus, veja que o lugar mais sublime do templo, do tabernáculo, era a arca, santo dos santos. Primeiro o pátio, vem o que? Holocausto, o altar do holocausto, vem o que? O lugar da lavagem, vem o que? O altar do... toda a preparação, mas para entrar na onde a arca estava, só o sumo sacerdote, os levitas coatitas só carregava quando a tenda era desmontada e mudava de lugar, ou em caráter excepcional. Então veja que no capítulo 26 vem a tenda, no capítulo 27 do Êxodo o altar, no capítulo 28 os sacerdotes. Então agora está estabelecido o valor, o povo ser fiel, e a presença de Deus era o melhor que o povo tinha, a ponto que a partir daqui esta arca conduz o povo, esta arca era o patamar de confiabilidade para o povo entrar na terra prometida. Veja que o povo recebe a presença de Deus como símbolo, a arca era o símbolo para entrar na terra prometida. Então todo o teor, toda a confiança do povo era a arca, era a presença, era o símbolo, literalmente. Porém, era tão a partir daqui, o negócio ficou tão valorizado, que o mais alto nível da confiança, isso de todos os aspectos, era a arca. Eles faziam de tudo para não perdê-la, só Israel tinha. Então, era tão tremenda que diz alguns historiadores, com base em alguns salmos, que quando o exército de Israel estava na presença de Deus, valorizando o que tinha, quando vinha um período de luta, de guerra, então que era comum, pois rumo à terra prometida foi recheado de guerra, de batalha, então quando o inimigo humanamente, belicamente era mais forte, e Israel não resistia, ia perdendo a guerra, então só tinha uma alternativa. Eles, o general, chamava o mensageiro e mandava direto para Siló, ou aonde, porque Siló vem depois da entrada, mas aonde, melhor dizendo, estava o tabernáculo, e o pedido era que o sacerdote mandasse os levitas, ou o sumo sacerdote, para o campo de batalha, com a arca, porque Israel estava perdendo a guerra. Era tão comum, que a Bíblia diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 5, que quando a arca chegava no acampamento de guerra, os soldados e o povo faziam um barulho de glória tão grande que a terra tremia pelo barulho que eles faziam. Então, quando a arca chegava, não era mais motivo de ter medo, agora a vitória vem, a presença chegou, aí a arca ia para a linha de frente, o exército voltava, ficava atrás, a arca na frente, no ombro dos levitas, e um grupo de louvor atrás da arca, como eles cantam aqui. Então eles olhavam para os inimigos, todos bem armados, e agora a derrota até há poucas horas era evidente, mas a presença, a arca chegou. Então os adoradores começavam a dizer: o Senhor dos exércitos é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Ele é socorro
socorro bem presente na angústia, pois não teremos medo nenhum, ainda que as águas se perturbem e os montes se joguem e afundem no meio do mar, ainda que haja tsunami e tudo seja abalado, o Senhor dos exércitos está conosco. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ora, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo, e Deus habita no meio dela, e ela não vai ser abalada. Ele vai trazer ajuda até pela manhã. Vocês vão ver, não tenham medo. Aí, enquanto eles adoravam, Deus entrava no meio do exército inimigo e fazia eles brigarem com eles mesmos. Em vez de atacar Israel, um aliado se voltava contra o outro, e do outro lado Israel só glorificava vivendo. Aí os adoradores diziam: nosso Deus levantou a voz e a terra se derreteu. Ele acaba com a guerra até o final da terra. Venham ver, venham. Eles olhavam para o exército e diziam: venham ver o que o nosso Deus está fazendo na terra. Ele vai acabar esta guerra. Ele está quebrando o arco, ele está cortando a lança, ele está jogando o carro do adversário no fogo. Não tenha medo, tenha calma e sabei que ele é Deus e guerreia as vossas guerras. A confiança da presença. Você vai observar que a partir daqui, a arca protagoniza os grandes eventos, a ponto que quando eles chegam no penúltimo desafio, Jericó, o temor já tomava conta do povo. Veja aqui uma prostituta, uma mulher sem valor, a dona do prostíbulo, a pior de todas. Quando ela sabe e recebe aqueles espias, veja que ela vai buscar uma história. Ela sabia a história não recente, mas desde o começo, 40 anos. Veja que ela, em síntese, ela diz: olha, todo mundo aqui em Jericó e nas adjacências, ninguém está querendo mais viver, não tem mais ânimos no coração do povo. Qual é o motivo? Porque todo mundo aqui sabe quem é o Deus de vocês. Sabe como Deus abriu o mar vermelho e fez vocês passar enxuto, ao pé enxuto? Como vocês venceram a guerra por meio da sua presença? Até Sion e Og, os piores reis que todo mundo temia, foram nada diante de vocês. Então aqui ninguém tem coragem de viver, porque todos sabem que o Deus de vocês é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Era a presença. Moisés morre e Josué vai enfrentar o desafio. A arca conduzia o povo, era o símbolo da presença. Você pode ver com base em Josué que o máximo que o povo se aproximava da arca era 1 quilômetro, de 900 metros a 1.000 metros, 1 quilômetro. Aí agora o desafio, o Jordão, um caminho que o povo nunca tinha passado. Porque toda geração que cruzou o Mar Vermelho se foi no deserto, exceto Josué e Caleb. Agora era uma nova geração que ia cruzar o Jordão. Aí Moisés chama um mensageiro e manda passar pelo arraial, dizendo ao povo: santifique-se. Porque sem santificação, sem valorizar a presença, a arca produzia vergonha, derrota e dor. Mas quando era valorizada, ninguém sustentava. Santifique-se hoje, porque amanhã Deus vai fazer coisas que vocês nunca viram. Quando vocês virem a arca de Deus partir no ombro dos sacerdotes, vocês se afastem e se distanciem à medida de 900 metros a 1 quilômetro. Porque vocês vão passar por um caminho que nunca passaram. O sacerdote pega a arca, põe nos ombros,
quando coloca o pé, veja que coisa linda. A Bíblia podia dizer, quando o primeiro sacerdote colocou o pé, o Jordão abriu, mas não. Quando todos colocaram a planta do pé na água, unidade. Porque nós estamos vivendo dias que queremos ser melhor do que os outros, entre aspas. Não esperamos, não ajudamos, não suportamos. Olha para quem está ao teu lado, diga, deixa eu molhar os pés também, gente. Se quiser me olhar o pé sozinho, gente, não vai abrir, não vai dar certo. Quando todo sacerdote colocar a planta do pé, aí a Bíblia anotada no rodapé diz que a cidade de Adarca, onde as águas começaram a se amontoar, estava a 24 quilômetros de onde a arca entrou. Então o segredo não era o sacerdote, era a arca. A 24 quilômetros, as águas que vinham parando começaram a gritar, é hora de puxar o freio de mão. Porque a arca do Senhor, a presença do Senhor está no meio. Os afluentes neste interino começaram a parar e o mar ficou, o rio Jordão ficou enxuto. Você pode ver que o povo, a arca só saiu do meio do Jordão quando todo o povo passou. Depois que todo Israel passou, os sacerdotes também saíram. Mas enquanto ela estava lá, as águas estavam amontoadas. Cruzam o Jordão. Vencem Jericó. Quando a gente prega sobre as muralhas, a gente só vê a trombeta. Mas pode olhar, quem protagonizou foi a arca. Ela estava no ombro. Josué distribui as heranças. Cada tribo a sua. Capítulo 2 de Juízes, Josué morre. E os líderes, os anciões que lideravam com ele. Aí o versículo 10 do capítulo 2 de Juízes diz que levantou-se em Israel uma nova geração. E essa geração não conhecia Deus. Essa geração não tinha intimidade com Deus. E agora começaram a desvalorizar o que tinham. Porque cada um resolve fazer o que queria e andar do jeito que queria. Cada um procurava o seu Deus. Agora a arca de Deus estava em Siló. Eles sabiam o que valorizava, mas não levaram em conta a história. Os responsáveis para reverenciar e manter o povo aceso se corromperam. Os filhos de Eli, diante da arca, o símbolo, começaram a roubar, se corromper. E o sumo sacerdote soube e não tomou providência. Aí vem a guerra. Aí vem os filisteus. E os filisteus travam a guerra contra Israel. E eles vão para a guerra. No primeiro embate, 4.000 soldados israelenses perdem e morrem. Aí eles lembram da história da arca, de como era suficiente. Só lembraram na hora da crise. Aí mandaram o mensageiro dizer a Eli que mandasse a arca. Mas ele já não valorizava mais os valores. Eles tinham perdido os valores. Se você ler o capítulo 4 de Samuel, o primeiro livro, versículo 5, você vai ouvir que quando a arca de Deus chegou no ponto de guerra, eles gritaram de uma forma tão jubilosa que a terra tremia. Os filisteus, ouvindo o barulho, gritaram: que barulho é esse? Aí o mensageiro disse: a arca de Deus chegou no arraial. Os filisteus disseram: acabou, estamos mortos. Os filisteus valorizaram mais o que a arca fazia do que os judeus. Aí travam a guerra. Quando travam a guerra, a arca não resolve, porque o segredo, os valores tinham se perdido do povo.
O povo não valorizou mais o que tinha. E sem santificação, a arca só produz derrota e vergonha. Israel perde a batalha, a guerra. E a arca é tomada pelos filisteus. A primeira vez que Israel perdeu este valor, o maior que tinha, a presença. Você vê que um mensageiro, diz a Bíblia, desertou da guerra, fugiu para Siló. E quando chegou em Siló, que era o templo, o lugar do tabernáculo, o sumo sacerdote estava ansioso pelo que estava acontecendo. E o mensageiro vem gritando, e Eli ainda suporta. Quando ele diz, o que é que houve? Ele grita, Israel perdeu a guerra. O sumo sacerdote aguenta a notícia. Os teus filhos morreram. Ele aguenta a notícia. Mas quando o mensageiro diz, a arca de Deus foi tomada, o impacto foi tão grande que o valor foi embora, que o sumo sacerdote cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. A notícia se espalha em Siló. A mulher de um dos filhos de Levi, do sumo sacerdote ali, estava grávida. E ela suportou, o bebê estava no ventre. Não era hora de nascer. Aí a notícia chega no ouvido dela, Israel perdeu a guerra. O menino suportou lá dentro. O teu marido morreu. O menino suportou a morte do pai antes de nascer. Mas quando o menino disse, ouviu dizer, a arca de Deus foi tomada. A Bíblia diz que a mulher começou a ter contrações. E o parto foi prematuro, o menino nasceu, e enquanto ele nascia, ela estava prestes a morrer, só porque a arca, o valor foi embora, mas ela ainda disse, põe o nome dele de Icabod, porque quem olhar para ele vai lembrar desse momento, e se foi a glória de Deus, o valor foi embora. Israel perdeu este valor. Ela faz uns estragos na vida dos filisteus, porque os filisteus não eram santos. Passam meses entre os filisteus. Os filisteus não suportam a vergonha e a derrota. Viu o seu Deus Dagom ser estraçalhado, mutilado, só pela presença da arca. Consultaram os seus sacerdotes, os seus especialistas. O que é que está acontecendo? É a arca do Deus de Israel. Vai ter que devolver, e devolveram. A arca volta para Israel voluntariamente, carregada num carro de boi. Quando alguém viu, Bet-Semes, se não me engano, se alegrou. Mas sem santificação foi tocar na arca. E morreram cerca de 70, se não me engano, homens. E a notícia agora era que a arca estava matando em vez de dar vida. Então vem o pessoal de Kiriat Jearim, Aminadab, sumo sacerdote, recolhe a arca. Mas ela não volta para Israel. Saul reina aproximadamente um pouco mais de 40 anos e não liga para restaurar, para resgatar os valores. Ele confia na coroa. Saul morre e Davi começa a reinar em Hebrom e em todo Israel. Quando Davi se torna rei em todo Israel, fazia 70 anos que a arca estava abandonada. Aí ele convoca os seus príncipes,
as autoridades eclesiásticas e administrativas, os líderes. Ele faz uma reunião com os obreiros e diz: é hora de resgatar o valor. E para resgatar o valor vai ter investimento. E eu quero todo mundo, avisa o povo e faça, vou usar o termo, uma consulta pública, e o povo decidiu que estava de acordo. Aí Davi investe muito dinheiro, carros, animais para conduzir, louvor. Primeiro cortejo vai sair da casa de Abinadab. E quem são os responsáveis pela arca? Uzá e sua família. Prepararam tudo. Botaram a arca em cima do carro. Mas o acerto não era esse com Deus. Quer ser cheio da presença, filho? Vai ter que carregar, sentir o peso. O acerto era que a arca tinha que ser carregada no ombro do sacerdote. Ei, obreiro, quer ver as coisas acontecer, tem que sentir um peso. Não é só a gravata, não é só o nome, não é só o terno. Não é só o nome. Hoje a onda é ser famoso, porque quanto mais famoso, mais agenda, quanto mais famoso, mais foto, quanto mais agenda, mais alto o cachê. Mas não foi isso que faz a diferença. O que faz a diferença é o ombro, é o peso, é a arca em cima do ombro, é a presença. A arca passou anos na casa de Uzá e não valorizaram o que tinha. Se eles valorizassem, eles diziam: não, Davi, não é no carro, não, é no ombro. Por isso que quando o boi tropeçou, ele vai tocar. Aí Deus disse: não, filho, você teve chance o tempo todinho e não valorizou, agora quer se amostrar no dia da festa, vai morrer. Porque tem gente que só aparece no dia da festa. Depois da festa esquece o valor da presença e quer viver como quer. Não, é na festa, é janeiro, é fevereiro, é abril, é março, é até dezembro, é o ano todo, filho. Primeiro cortejo, você vai ver o sacrifício: um boi e um novilho, da saída de Bet-Semes até a eira de Nacon, aonde os bois tropeçaram, salvo engano o nome. O único sacrifício foi um novilho e um touro. Quando Uzá morreu, o coração de Davi raiou, porque agora a arca continuava matando. Mas não era a arca, era a falta de santificação, era a falta de reverência. Tinha louvor, tinha banda, tinha orquestra, tinha obreiro, mas não tinha santidade. A presença não estava, só estava o cambuco, só estava o caixão, mas a presença não estava. Não é o caixão que faz a diferença, é a presença, é a presença. Primeiro cortejo até aqui, você não vê Davi dar um pulo, porque mediante a altura que o homem está, a ética é diferente. Você pode observar que quando nós somos crentes rasos, membros, congregados, para rodar num pé só precisa um hino inspirado. Mas como vai crescendo e chega no topo, até para dar glória, a ética proíbe. Então, de lá do primeiro cortejo, só vê um touro, um novilho e nem um pulo.
O boi tropeça, Uza morre. Decepção. Conjecturando, Davi fica com raiva e com medo. E diz, não vai dar para conduzir. A arca está matando, não é o que me disseram. Não pode ir mais, então vamos largar aqui. Tem que ser, mas vai deixar no ar livre, conjecturando, não. Tem uma casinha ali na beira do caminho, quem é que mora? Obed-edom. Quem é? Um escravo. Tem valor não, não é ninguém. Então bota a arca lá, se morrer não vai fazer falta. Largam. Não tem mais culto, não tem mais louvor. Todo famoso vai embora e a arca fica na casa do Zé Ninguém. Um mês ele vai receber com reverência. Ele vai cuidar dela como deveria. Ele valoriza o que entrou na sua casa. Um mês, nada de morte. 2 meses, ninguém morreu. 3 meses, impactou. Aí alguém fofoqueiro foi bater no palácio e teve que dizer, rei, o negócio está diferente. O que é que houve? A casa do servo lá do Zé Ninguém está bombando. As bênçãos estão caindo. Ele está rico, a casa está prosperando. O que é que houve? A arca. Diga para quem está ao seu lado, não é 2022 que vai mudar você. Diga, é você que vai fazer 2022 ser mudado pelo poder do valor que você tem, pela adoração. Ele vai ter que ser mudado. Porque você pode passar os 12 dias, mas se não tomar a decisão de resgatar o que se perdeu, vai continuar pior. Primeira coisa que Davi faz agora é chamar os sacerdotes, é chamar os levitas. Agora não precisa mais carro, não precisa mais carro de boi. Você vai ver que eles preparam tudo conforme antigamente. Argola, varal, 6 homens, levita, santo, para sentir o peso. Prepara o louvor. E o texto que a gente leu diz que toda a nação teve que ir, só os frios que não foram. Agora ele já não leva mais um boi nem um novilho, leva o rebanho, a boiada toda. Chega na casa de Obed-edom para resgatar os valores. Porque o segredo não está na coroa, ele era um adorador. O segredo não está no cargo, o segredo é ele, é a presença. Sem a arca não vai dar certo. Tudo bonitinho. Olha que coisa linda. A Bíblia está escrito, você leu e você vai ver em Samuel também, que os sacerdotes botam a arca no ombro. Olha que coisa linda, gente. Olha, diz os historiadores e estudiosos, geograficamente é aproximadamente, o caminho da casa de Obed-edom para Jerusalém era 25 quilômetros. 25 mil metros. Então eles iam percorrer com a arca no ombro 25 quilômetros. Mas o traçado do culto foi mudado. No primeiro cortejo, a arca no carro, só tem um culto. Só sacrificaram uma vez. Aí agora a Bíblia diz que a cada 6 passos que o sacerdote dava, para! Um passo comum é 50 centímetros. Se você pegar 6 passos, vai dar 3 metros. Se você pega 25 quilômetros, divide para 3, que era a cada 3 metros tinha um culto, vai dar 833 cultos. Para resgatar o que se perdeu.
E cada culto matava 7 bois, 7 carneiros, 14 cabeças em sacrifício. Se você multiplica 14 vezes 833 culto, vai dar 11.666 cabeças de animal para o sacrifício. Diga para quem está ao teu lado: vai ter que sacrificar a boiada, filho. A cada 3 metros, um culto mata 14 animais e vamos adorar. Há quem diga que demorou 6 meses para chegar em Jerusalém. A história há quem diga 6 meses, 25 quilômetros. Quando ele chega perto de Jerusalém, veja que a ética já não existia mais, gente. No primeiro cortejo não teve um pulo, mas quanto mais ia se aproximando de Jerusalém, até o rei ia perdendo a ética. Quando entra em Jerusalém, o rei já estava sem camisa, já estava pulando, já estava rodando num pé só, já estava cheio da glória de Deus, porque na presença de Deus, até quem tem cargo tem que rodar num pé só, até quem é famoso tem que perder a fama, porque é isso que Deus faz. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado. Diga: aqui, doutor, também roda. Diga: aqui também quem tem gravata também roda num pé só. Deixa eu ouvir. Conta para ele. Aqui é resgatar o que se perdeu. A arca chega em Jerusalém. Quem estava frio olhava pela janela, nem no culto estava. Quando viu Davi, e era íntimo, esposa, daquele jeito, disse: esse é um rei vadio. Isso é comportamento de um rei. Diga comigo, diga: pode falar em que eu estou frio, pode falar em que eu sou doido. Eu prefiro ser doido e rodar num pé só e ter essa presença do que ser ético e frio sem a presença. Eu prefiro que o céu me veja pulando, rodando na presença, do que me ver todo arrumadinho, mas sem ter a presença. Aleluia. Muitas vezes me diz: Bento, para de pular, para de correr, para de falar muito em línguas estranhas. Mas como, gente? Antes de eu vir aqui tem muitas lágrimas derramadas. Eu não vim só ler a Bíblia, não. Antes de eu vir aqui, primeiro eu vivo o que eu vou pregar, primeiro eu vou dar lugar. Se 2 facas lá dos filisteus não aguentaram saído dando glória a Deus, se o rei Davi rodou num pé só, quem sou eu, um negro, pra querer ser melhor? Eu rodo, eu pulo, eu canto, eu falo em línguas estranhas. Quem vem comigo, então adora. Deixa eu ver o barulho de glória a Deus. Deixa eu ver o valorização do sacrifício. Diga para quem está ao seu lado: era às 3 metros, tinha culto. Chega em Jerusalém, a arca vai para a tenda e Davi para o palácio. Ele não se conforma, diz: Senhor, eu não posso habitar num palácio e a tua presença não é tenda de lona. Deus diz a ele: você é sanguinário. Davi morre e vem Salomão. Salomão cumpre o desejo do pai e de Deus e eleva um templo cheio de glamour. O templo de Jerusalém chama a atenção até de inimigos.
Israel volta a ter fama, respeitado entre as nações, chamado a princesa das nações, Jerusalém. E vem a paz. Agora os reis não vinham mais para atacar Israel, mas para ver e contemplar. Muitos reis investiam quilômetros e quilômetros de viagem com caravanas e animais cheios de presentes. A paz vem, a fartura chega, o ouro brilha e Salomão se corrompe. A arca está lá, mas só de enfeite, porque o povo não valoriza mais. Sem guerra, sem ameaça, qualquer coisa agora é no dinheiro, a gente resolve. Eu sou de um tempo, e não era um tempo bom, mas era pelo outro lado maravilhoso, que muitas coisas se resolviam no joelho, porque não havia dinheiro. A dependência de Deus era quase total. Tinha mês de jejuarmos 28 dias para esperar uma providência. A fartura chegou e o povo vai valorizar mais a riqueza, o ouro, do que a presença. E não se voltava mais. Veja que Deus usa Isaías no tempo cruel, com a morte de Uzias, na genealogia, na dinastia de Davi, para lamentar, dizer: Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está